Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, a gente estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast CI, né? E hoje nós temos uma convidada especial, a Ângela Calef, né? Proprietária da EMC e professora também. E como a gente está trabalhando essa questão do estilo musical, né? E a gente, então, as meninas ali, a Gabi, né, Gabi Orlando? Vou falar o nome da Gabi, que ela é vergonhosa, ela não gosta de aparecer, mas o nome ela pode falar. Então, a Gabi, como era a vez dela trazer alguém, né, para participar, ela trouxe a Ângela Calef para falar um pouquinho sobre essa questão de música, dança, né? Então seja bem-vinda, Ângela, tá bom? E o pessoal aí vai introduzir, vai participar com você, vai perguntar alguma coisa para você e você fique à vontade, tá bom? Obrigada. Pode começar. Prof, a primeira pergunta é assim, quando você descobriu qual era a carreira que você queria seguir? Quando você soube que esse era o seu propósito, digamos assim? Na verdade, são vários momentos, né, que a gente vai vivendo na vida que vai despertando você para uma ou outra coisa, né? Mas na verdade, quando eu fazia o terceiro ano, que é o que vocês estão agora, todas as danças que tinham era eu que fazia na escola. E desde o primeiro ano, do segundo grau, a importância de participar, sempre fazia, né? Mas nunca tive essa pretensão de ser professora de dança, mesmo porque aqui por ano a gente não tinha essas oportunidades de fazer aula de dança, o curso mesmo, né? E acabei enveredando pela educação física, porque eu gostava muito de esporte, jogava no time da cidade e tal. E por várias outras questões pessoais. Não era o meu sonho. Não era o meu sonho. Eu sempre tive pretensão de fazer outras coisas, mas foi o que me deu disponibilidade no momento, né? E acabei, na faculdade mesmo, descobrindo que além daquele tempo que eu trabalhava com danças na escola, eu tinha outras habilidades ali no curso, que foi com o tempo que eu fui conhecendo, descobrindo. E teve momentos que eu comecei a fazer coreografias para o pessoal de ginástica olímpica, de ginástica artística. E aí eu acabei fazendo a parte também no curso de educação física, a Universidade de Maringá, ela oferecia o curso de dança e de judô paralelo, para você fazer uma formação específica. E eu optei então fazer por dança e por isso também. Já engrenei aí nesse. Legal, só introduzindo algo aqui. Você viu a importância de nós sonharmos, né? Geralmente a gente pergunta aqui no colégio a questão do sonho, para os alunos eles falam assim, professor, Vai ser rico. eu não tenho muito sonho não, mas aí eles não querem projetar um sonho, por quê? Porque eles têm na mente assim que as coisas vão mudar, e de fato elas vão mudar, mas o importante é a gente aproveitar as oportunidades que surgem no momento, né? Igual uma fala sua que foi muito importante, quando você disse assim, não era o teu sonho, né? Mas é algo que você aproveitou como uma oportunidade, né? Então eu acho que isso é muito importante a gente frisar. Já nesse negócio aí que a gente está falando, qual é o tipo de formação facultativa que você fez? Eu tenho a graduação em Educação Física, eu tenho especialização em Fisiologia, né, do exercício físico, e eu tenho o paralelo que é a dança, né, no estilo moderno, né, porque a dança ela se envereda por vários estilos, né, e eu me identifiquei com a dança moderna, né, por isso que eu me especifiquei naquilo ali, durante o tempo que eu estive fazendo curso de Educação Física, mas aí depois também fui fazendo outros estilos de dança também, que foi complementando, né? E quando você tomou a decisão que ia abrir a EMC, você recebeu muitas críticas, teve apoio da família ou foi uma coisa assim, você sozinha e Deus? Eu decidi que eu ia fazer uma coisa diferente quando eu fui numa distribuição de aula e não sobrou nenhuma aula de Educação Física para mim. Então você tem que mexer uns pauzinhos. Mexer a sua vida, né? Sim. E desde quando você se gradua, você se forma, vocês também vão chegar nesse ponto, parece que cai um peso nas suas costas, e agora o que eu vou fazer, né? E isso daí cai nas costas de todo mundo, né? Em qualquer profissão que você optar. Você vai chegar aquele momento que você pega o diploma da faculdade e você vai falar, e agora?
Acabou a minha vida boa, gostosa. Sim. Então, e aí você tem que tomar uma decisão. E foi nesse momento, quando eu estava esperando uma espera de engrenar nessa parte de educação física escolar, e no momento não tinha tanta disponibilidade de aulas, e eu fui aproveitar o que eu já tinha. Então, como eu gostava de dança, eu entrei nesse desafio. Sim, sim. Nesse desafio. Na garagem da casa da minha mãe. Que legal! Na garagem da casa da minha mãe. Um espaço bem menor que esse aqui, que é essa sala. Mas foi dando certo. E hoje se consolidou, né? Uma empresa. Né? Então não foi de uma hora para outra, né? Às vezes o pessoal que conhece aqui lá onde eu trabalho hoje fala assim, nossa, né? Não, mas não comecei ali, eu comecei na garagem. Foi crescendo aos poucos. Numa garagem, certo? Que eu tinha um pouquinho de dinheiro, eu comprei um espelho e coloquei uma porta na garagem, certo? E o resto eu fui com a cara e a coragem. Tá certo. E aí com o tempo a gente foi ganhando espaço. E como é pra você ser professora de dança? Sabe aquela hora que você tá assim, nervosa, irritada, com bastante problema? É uma terapia. Eu gosto muito, né? Tanto que eu me identifiquei depois quase que só para esse lado aí, e em várias outras atividades que exigiam uma certa habilidade que a dança já me favorecia, como aulas de body jump, body step, body jump e por aí afora. Mas você tem que sempre ir acoplando outras atividades que vão somando a sua carreira, né? Mas a dança sempre foi a minha paixão. E há quanto tempo você está nessa área da dança? Esse ano foi o 32º, acho que alguém viu lá, o dia que eu coloquei o convitinho. 31, 32 anos, trabalhando com dança. E quando você trabalha com algo que você ama, não é um trabalho? Não é um trabalho, é uma terapia, igual eu falei, é uma terapia. Mas na verdade, como eu falei no começo, não era o meu sonho, mas era o que eu tinha, então eu agarrei com tudo isso daí, porque apesar de não ser o primeiro sonho, era uma coisa que eu gostava também. Então você faz aquilo ser bom, você que faz aquilo ser bom, né? E você tem alguma dica para pessoas que querem enganchar nessa área? Não é uma área assim difícil de você... antigamente era muito mais complicado você entrar, igual eu falei, aqui por a gente não tinha curso de dança. Hoje, então eu comecei a trabalhar com dança, a seguir mesmo um curso de dança com 17 anos, foi quando eu fui para a faculdade. Então eu tive muito desfavor, principalmente na parte física, porque a gente sabe que muitos elementos da dança precisa de uma flexibilidade quase que você adquire quando criança e trabalha quando criança e desenvolve ela a partir de uma idade base, né? E quando eu cheguei lá eu me estourei toda, né? Porque eu tinha que acompanhar um grupo que já era uma cidade grande, que tinha um avanço físico muito maior. Então eu juntei tudo que no curso de educação física você faz prática de tudo quanto é coisa. Então eu somei essa disponibilidade física que eu tinha e corri atrás, me machuquei bastante, porque a gente acaba querendo fazer muita coisa, né? Mas enfim, você supera, você passa. Mas hoje a gente tem muito mais condição, mesmo nas cidades do interior, é fácil ter um curso de dança que você já vai aprimorando essas habilidades físicas para você chegar depois num contexto mais profundo, né? Mas eu acho assim que o primeiro ponto é você gostar daquilo, né? E como hoje tudo está mais acessível, hoje tudo está mais acessível. Você faz cursos de dança pela internet, tranquilamente, né? Então, você focar naquilo que você gosta. Se for dança, se for outra atividade dentro da área esportiva, a educação física abre um leque enorme. Hoje a gente tem N condições de trabalho dentro da área de educação física, não só a dança, mas muitas outras, né? E sempre assim, tem pelo menos uns
30% nessa parte aí que você consegue se identificar e sair bem. Né? Você tinha falado que não era seu sonho ser professora de dança. Qual era a sua profissão em mente antes disso? Eu amo até hoje assistir escavações arqueológicas. Que Sou legal. apaixonada por arqueologia. Eu nunca imaginei. Tem um monte de vídeos, de reportagens, de programas que fazem estudo em cima disso daí, livros, e sempre gostei. E continuo gostando, eu adoro. É algum Assistir hobby? documentários, virou um hobby, né? Mesmo porque isso daí era uma coisa que na época era muito difícil um curso de graduação em arqueologia. Nós não tínhamos aqui tão perto. Nem me lembro aonde, o local mais perto, a universidade ou faculdade mais perto. Então, ficou no sonho. Um sonho que talvez um dia se realize, né? Claro. Ainda tem tempo. Então, uma pergunta aqui de todo mundo quase é o jazz, a dança jazz, não tem nada a ver com a música jazz, né? O jazz, ele foi um estilo que foi trabalhado surgiu a dança moderna. O moderno da dança é o que quando a gente sai do clássico, né? Porque o primeiro surgimento de dança, ele foi tudo em volta do clássico. Surgiu ao redor do clássico, ele foi o pivô, a dança clássica. E através disso daí, com as mudanças que todas as gerações sempre vão sofrendo, as mudanças de pensamento, de filosofia, de várias coisas, né? A dança também foi sendo influenciada por essas mudanças, né? A música jazz, com o jazz especificamente, não tem porquê. Se você for olhar, se você for fazer um estudo da música, ele não é o mesmo estudo que você segue do histórico de dança, certo? É outro segmento, né? Então, o jazz também está lá nos primórdios de músicas que foram surgindo e depois que foram surgindo novos estilos de música, nova musicalidade, mas sempre, se você observar, tanto na música quanto na dança, ela teve um carro-chefe, um ponto de partida, que aí foram colocando outra cultura, outros instrumentos, né? E foi se mudando e criando novas melodias, novos estilos de música. A dança também, ela foi influenciada por pensamentos e mudança de cultura, de povos, que também foi criando novos estilos de dançar, né? Mas nós temos um carro-chefe, né, de o que desencadeou tudo aquilo ali. Então, se você for observar dentro da música e dentro da dança, todos os estilos de música e todos os estilos de dança, você puxa um estudo de uma área primária, que foi desencadeando para chegar naquele novo estilo, né? Então, a dança com o jazz, às vezes a gente vê, não tem nada a ver, por quê? Porque realmente são históricos diferentes, né? E eu lembro que você participou de muitos festivais, né? Você criou assim, quando você descobriu. Você lembra como foi a sensação, como você se preparou para os festivais? Os festivais foram, assim, uma surpresa para uma pequena cidade do interior do Paraná. Porque, na verdade, a gente tinha essa... uma modéstia mesmo, de saber que a gente estava no interior e a gente não tinha ao alcance tantas novidades e possibilidades de estudo mais profundo, de condições de participar de vários eventos, onde nesses eventos a gente consegue aprimorar o trabalho. Não só o trabalho do professor, como de todos os alunos que participam. Então, na verdade, eu não fui, nós fomos. Né? Então, tanto quanto eu, quanto as alunas nos primeiros festivais, elas tinham, assim, uma curiosidade, porque não conhecia também como que era. Eu sabia o que se passava, mas, assim, sempre segurava aquele pensamento. É uma coisa para escolas, para grandes escolas, porque precisa de uma estrutura, precisa principalmente de um elenco muito bem preparado.
E a gente, como eu falei aqui do interior, a gente não tinha, eu comecei aqui e não tinha antes de mim. Então, você formar um elenco de bailarinas que tenha condição de participar de um evento em grande porte, onde vai ser analisado um contexto técnico muito alto, é uma coisa assim meio distante, era distante. Até um dia que a gente eu resolvi mandar uma fita de um vídeo, de uma coreografia que a gente tinha trabalhado, para um evento que fazia uma pré-eliminatória através de vídeos. Então não reunia todos os grupos ali ao vivo. Então eles selecionavam, ó, esse aqui tá bonito, esse classifica e chamaram a gente para o Rio de Janeiro. Era um congresso brasileiro de dança. Isso foi quando? Foi em 2000. 2000. Há quanto tempo? 2000. Eu até imagino sua felicidade de sair de uma cidade do interior para ir lá no Rio de Janeiro dançar. Não, foi muito surpreendente. Mas aí, como era surpresa e a gente tinha essa curiosidade também de conhecer, na época, eu com as alunas da época, a gente conversou bastante e a gente se propôs de ir conhecer. Vamos conhecer. Saber o que é, o que a gente pode melhorar no nosso trabalho, no delas, para elas saberem também em que nível que elas se encontravam, né, onde a gente tinha que trabalhar. E nós ficamos em segundo lugar lá. Olha, que legal! Então, por isso que eu falo que foi surpreendente para nós, porque a gente foi à busca de coisas novas para a gente crescer. E a gente saiu de lá no segundo lugar. Então, bateu assim que a gente estava trabalhando corretamente. A gente estava num caminho certo, né? E a partir dali, depois veio Joinville, que a gente foi classificado em Joinville também, tivemos lá. E isso aí despertou, criou-se essa possibilidade, porque a gente foi conhecer e a gente viu que a gente já tinha muito caminho andado. Né? Então nós fomos à procura de pegar um fio de meada. E nós descobrimos que a gente já tinha desenrolado bastante já a coisa, né? E aí foi mais fácil, Foi mais fácil para as que foram vindo, né? Algumas que estão aqui, a Canova, que já começou a participar de outros, foram em outros eventos. Aí a gente descobriu que a gente podia, a gente tinha condições. E foi por aí o caminho. Sim. A pandemia, ela veio para atrapalhar, assim, em diversos sentidos. Nossa. E não imagino que na dança foi diferente. Como foi para você lidar com a academia e a pandemia? A dança parou mesmo, né? Sim. Eu continuei com algumas modalidades esportivas ali, mas que fossem coerentes com os decretos que a gente tinha, com as leis, né? Então, tinha que trabalhar com minoria, por aulas mais espaçadas, pessoas distanciadas. E aí, como sempre o trabalho de dança é muito junto, tá muito junto tudo, né? É muito próximo. Eu decidi que então a dança ia ficar parada. Nós paramos os 2 anos da pandemia, ficou parado, não teve como. E assim como em todos os lugares que a gente acompanhou, né? Pela mídia, tudo parou, teatro, dança. Isso foi um dos pontos, uma das profissões que mais parou foi na arte, né? Que realmente as pessoas precisaram de auxílio, né? Porque não tinham como receber o seu salário, porque não tinha show, não tinha evento, não tinha festival, não tinha... os professores tinham que obedecer aquele decreto de aproximação, de distanciamento. Então tudo teve que parar. E todo mundo teve que procurar recompensar em outra atividade o que não podia ser feito, né? E a dança, a gente sabe que por mais que ela tenha todo um contexto de desenvolvimento físico e emocional bem trabalhado para o ser humano, ela oferece muita coisa, mas ela não deixa de ser um supérfluo. Se você for pôr a dança na sua vida, ela não vem como primeiro momento. É essencial, né? Ela não é essencial, né? Então, ela é essencial, mas desde que você esteja numa estrutura, em outros aspectos, bem. Né? Então, não adianta que ela vai ser colocada em segundo plano. E no momento da pandemia,
foi-se dado prioridade para as coisas que realmente eram necessárias. Né? Sim. Porque a dança, querendo ou não, é algo que precisa de muito espaço, muito contato, né? Bastante. E ali no trabalho, todas as etapas, as infantis, que são mais difíceis de você trabalhar, você chegar nas crianças e colocar elas uma longe da outra e falar assim, ó, vocês não podem se tocar, nem se aproximar, é muito difícil. Quem passou de pequenininhas lá comigo, vocês brincavam o tempo todo, vocês se abraçavam o tempo todo. Vocês chegavam e ficavam em blocos, não tinha como. Faz parte, né, da metodologia de trabalho. A gente sempre trabalhou em grupos, né? Então não tinha como. Sim. E hoje você ainda dá aula, né? E qual que é o grupo mais velho? Qual que é a faixa etária de idade? Agora, depois que voltou da pandemia, eu tive que começar do zero. Porque 2 anos perdeu-se tudo. Até o grupo mais velho que tinha, que já nesses 2 anos de pandemia, porque sempre tem uma, como eu vou dizer, uma etapa. Passa de uma para outra, e a última etapa, que é aquela que fica a turma que está na prévia de prestar vestibular, que é assim, esse momento que vocês estão do terceirão, né? Tem que já seguir um rumo na vida. Então fica muito difícil se dedicar a um trabalho ali paralelo da dança com tantas outras coisas na cabeça, né? Então geralmente até os 15, 16 vai se desmembrando aquele grupo, vão se desfazendo. Já cheguei a ficar com um grupo adulto, mas assim, foi muito difícil. E aí a gente vai tirando, porque realmente fica complicado. O grupo adulto, desde que as pessoas às vezes estão num centro maior, elas já vão se direcionando para um trabalho dentro da dança de profissional mesmo. Né? Então elas já têm um tempo X que elas podem se inscrever em grupos profissionais para receber o retorno do trabalho. O problema é que aqui, cidade pequena, nós não temos isso. Sim. E cidade grande também é difícil, porque ao paralelo de uma faculdade com ensaios, eu me lembro de 2 alunas que estavam comigo nesse grupo adulto e elas tinham intenção foram para Curitiba, passaram o vestibular lá, ficaram um tempo aqui fazendo cursinho, e comigo, na fase adulta. Quando elas passaram em Curitiba, elas ingressaram num grupo profissional. Mas elas ensaiavam nesse grupo, para vocês terem ideia, das 10 da noite às 3, 4 horas da manhã. Nossa. Então é complicado, é uma profissão difícil. Então são poucos que vão enveredar nela até o final. Né? Então para você ter um trabalho de instrução de dança já é diferente. Igual você falou, para continuar nela é um caminho longo e cansativo, né? Cansativo e sempre paralelo. É difícil uma pessoa que está só. Ela sempre tem 2 profissões. Ela é bailarina e farmacêutica. É bailarina e advogada. Ela é bailarina e alguma outra coisa. Porque então o balé, a dança para ela virou o hobby. Ela faz porque ela gosta. Ela pode até ganhar alguma coisa, mas não é o suficiente. Então ela tem que ter uma profissão paralela para ela se dedicar, mas ela continua dançando porque ela ama muito, ela gosta muito. Sim. Porque para você fazer um ensaio das 10 da noite às 3 da manhã e no dia outro de manhã você tem que ir de manhã para a faculdade, não é fácil. Não tem que gostar. E em algum momento você pensou em desistir dessa faculdade, largar, fazer outra, alguma coisa assim mais, digamos, fácil? Não. Não? Peguei que bom. E fui até o final, assim, sem dúvidas. Que bom. Não teve problemas. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguém aí da plateia tem alguma pergunta? Alguma aluna sua já ingressou, no campo da dança? Já. Que continua? Tá. A Nicole Vanoni, se vocês procurarem, vocês encontram Dança e Cia, grupo Nicole Vanoni, ela é de Curitiba. Essa é uma das que fazia
esse rush de 10 da noite a 3 da manhã. Tanto que hoje ela tem uma companhia de dança em Curitiba. Ela fez educação física, tal como eu fiz, né? E como ela já tinha experiência em dança, ela começou a desenvolver o trabalho lá com escola de dança e hoje ela tem o grupo de dança em Curitiba, um grupo profissional. Legal. Legal. E por ser na cidade grande, você acha que tem mais facilidade de encaixar esta área ou não? Tem, porque né? a estrutura da cidade grande, né? Tanto quanto teatros, né, que disponibilizam eventos que vão fomentando isso daí, porque precisa, a dança, as meninas que dançaram comigo, elas sabem, você ir lá dançar, você também tem que ter um foco, um propósito. A gente tinha um foco nosso aqui dos festivais no final do ano, mas era um foco restrito, que é onde a gente levava o trabalho do desenvolvido do ano para os pais das alunas, né? E ele se ampliava quando a gente saía para os festivais de competição. Só que nem todas poderiam ir, porque já tem essa pré-avaliação. Então não adianta você ir para um festival de competição se você não tiver um nível já adequado, onde as meninas vão poder participar e se sentirem integradas naquele nível onde está acontecendo o evento, né? Eu penso assim, eu tenho que levar as minhas meninas para dançar e simplesmente dançar bem. Elas não têm que trazer primeiro, segundo nem terceiro lugar. E eu sempre disse isso para elas. Maravilha. Nós vamos sair para nos apresentar bem. E o resto vai ser lucro, né? Exatamente. O pessoal aí tem mais alguma pergunta para fazer para a Ângela? Aproveitar, explorar a Ângela hoje, que ela tem bastante conteúdo aí, ó. Alguém quer? Algum problema por parte dos pais, assim, quando você decidiu seguir essa profissão? Dos meus pais? Na verdade, na época que eu decidi essa profissão, não, mas era um momento em que educação física, esporte, ele não tinha essa alavanca que temos hoje, né? Então, naquela época, eu entrei para a faculdade em 86, né? Então, a gente tinha muito pouco de esporte. Nós tínhamos muito pouco incentivo, tanto governamental, quanto de possibilidades mesmo de práticas desses esportes, porque é um leque, Sim. né? Então, era muito restrito no futebol, no vôlei, no basquete, no handebol. E a partir do momento que foi se mudando, nós tivemos muitas oportunidades de vários outros tipos de esporte. Quase assim, alguns que a gente nem viu falar. Hoje tem esse tipo de esportes que a gente já tem isso, tem várias possibilidades, né? Então, naquela época que eu fui fazer faculdade, você trabalhar com bola significava uma ociosidade. Tanto que a educação física teve muitas mudanças de lá para cá. Porque trabalhar a educação física era assim, levar as crianças e os alunos na quadra para jogar bola, qualquer tipo de bola, né? E eu peguei uma época que era assim. E depois disso daí, muitos profissionais foram mudando essa visão, né? E a gente teve vários profissionais empenhados em realmente mudar esse quadro nas escolas, né? Eu trabalhei na escola especial e dentro da escola especial eu consegui trabalhar um leque enorme dentro da escola especial, que você pensa assim, o que você vai trabalhar com crianças especiais, que são totalmente limitadas, principalmente no físico, no movimento, né? E dentro da educação especial, eu participava com a escola APAI aqui de Porã, na Olimpíada Especial das APAIs, na modalidade de natação, futebol, handebol, vôlei, ginástica olímpica, ginástica artística e tinha mais coisas, atletismo. Atletismo. Então, lá temos
E depois os professores que entraram comigo também enveredaram por esse leque de habilidades. Xadrez também tinha a gente participava. Então, vê que saiu do futebol e mostrou que você pode abranger muitas coisas. Sim. Então, isso foi mostrando também que educação física não era só jogar bola e se distrair um pouquinho. E hoje a gente sabe que qualquer criança que não passe pelo desenvolvimento motor, ela vai ter influências no cognitivo e no emocional dela. Então, descobrimos e conseguimos, vamos dizer que, fixar em muitas pessoas o pensamento de que o movimento ele é único para trabalho de atividade física, mas ele é amplo num contexto de formação do ser humano. Sim, com certeza. Nele como completo, né? Mais alguma coisa, pessoal? Dos bastidores aí? Pessoal dos bastidores? Não? Bom, então, Ângela, se a gente fosse continuar essa conversa, a gente ia ficar a tarde toda aqui. A gente viu que você tem bastante conteúdo pra gente. Mas a gente vai agendar um outro dia, se você puder vir, tá? Sim. Nós estamos com essa temporada aí de estilo musical, falamos um pouquinho do funk alguns dias atrás. Sei que o tempo já está bastante avançado aí, já é 2h20, né? E eu poderia perguntar para você, uma última pergunta, em relação ao funk. Você acha que é uma música, um estilo musical, um estilo de dança, assim, que atrapalha certos andamentos na sociedade? Ou não? Uma opinião sua sobre o funk. Eu acho assim que quando a gente tem uma mudança cultural, em todas as gerações, em todas as épocas que houve essa transformação, tudo que foi aproveitado de bom, que foi filtrado, termina num contexto positivo. Então, tanto quanto outros estilos de música, tudo, se você for analisar, tem uma coisa muito boa a acrescentar em tudo, principalmente na arte, né? Se você analisar algumas músicas de funk que eu já ouvi, porque quando você está trabalhando com dança, você tem que deixar em aberto o gosto musical da época. Sim. Então, eu venho de um gosto lá da minha época, mas eu tenho que respeitar que as minhas alunas, elas estão em outro momento. Sim. E várias vezes eu tive com elas, professora, a gente queria fazer uma coreografia com uma música funk. Ótimo. Então, vamos analisar uma música que tenha uma letra que enriquece a cultura. Isso, com certeza. Né? E a gente vai fazer assim, isso que a gente fez. Então, você consegue extrair muitas coisas, né? Em tudo tem essa generalização de acrescentar coisas negativas e positivas. Exatamente. Faz parte de qualquer mudança. Faz parte de qualquer coisa. Né? Então, eu acho que o funk, tal como as outras modalidades, os outros estilos de música, tudo tem que ser funilado, filtrado. Porque em todos os estilos vão aparecer letras muito interessantes, letras que não diz nada com nada. Tanto que quando a gente trabalha coreografia de músicas internacionais, eu sempre, às vezes as meninas dizem, a gente gosta muito dessa música. Ótimo, então vamos entrar lá e ver a tradução. A tradução é importante. Porque o que é mais válido é isso. A letra tem que nos enriquecer em alguma coisa. Exatamente. O estilo que a gente vai trabalhar não tem problema. Não tem problema nenhum. Tá certo. Então, eu acho que o funk acrescentou muita coisa. Acrescentou? Boa. Muita coisa. E a dificuldade, às vezes, de se extrair essas coisas boas é a restrição de tratar aquilo como uma coisa que não é boa e já jogar de lado, sem uma análise crítica mais construtiva, né? Exato. Então, é por isso. Modifica muito o estilo. Porque tanto quando você vai no festival de dança,
O jazz é uma coisa, o funk, são grupos que competem diferente. Né? Às vezes fala assim, quem dança jazz dança funk e vice-versa? Sim, porque a fundamentação da dança, ela vem de uma base do clássico e que ela ramifica para muitos outros estilos que são fundamentos essenciais, são universais na dança. Sim. Então, quando você aprende a fundamentação da dança, vocês têm, claro, isso naquela apresentação, naquele programa Na Dança do Faustão. Sim. Certo? São bailarinas que têm um trabalho, vieram de um clássico, elas dançam tudo quanto é estilo. Então, a partir do momento que você tem a fundamentação, você trabalha qualquer estilo de dança. Então, só que o gosto aí cai no gosto. Eu gosto de dançar funk, eu gosto de dançar só jazz. Eu não gostava do clássico. Quando eu fui me direcionar, eu tive essa dificuldade, vai pro clássico, não quero. Foi pro moderno, então é gosto. Certinho. Muito bom, Ângela. Gostei da sua opinião sobre isso, né? É um tema aí que a gente vem entrando bastante em discussão, né? Principalmente depois desses últimos acontecimentos aí nas redes sociais, que não vem ao caso a gente colocar aqui, né? Mas é algo que trouxe bastante polêmica, né? Então eu falei, vamos aproveitar a oportunidade e perguntar para uma professora de dança, né? Bom, Ângela, eu quero agradecer, tá? A tua presença, a tua participação, enriqueceu o nosso podcast aqui, a nossa aula, tá? E eu espero ver você aqui novamente para a gente trocar mais ideias aí e adquirir mais conhecimento com você, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Ângela. Tá? Obrigada. E também quero agradecer os nossos patrocinadores, né? O Bom Preço, Supermercado Bom Preço, temos a Edip, né? Sim. A Casa do Salgado, que olha, está nos patrocinando hoje aqui com um salgadinho que tá maravilhoso, tá? E temos mais também, gente, quem vai lá? Pesqueiro Sol Nascente, que nos patrocinou no podcast passado, né? Com uma porção maravilhosa. E se eu esqueci de mais alguém, eu peço perdão, tá? Tem mais alguém? Não? É só esses, mas já ajuda a gente bastante aí, tá? E agora a Ângela vai nos patrocinar, né, Ângela? Brincadeira, Ângela. É brincadeira, Ângela, é brincadeira. Tá? Gente, um grande abraço. Obrigado vocês aí que vai assistir o nosso trabalho aí, tá? Ângela, fique à vontade, pode... Obrigada. Se sinta servida.